bem-vindo de volta. Essa é a nossa segunda aula do projeto Prévia de Pregação. Neste módulo, nós temos pensado sobre o uso do antigo no novo no preparo de sermões expositivos. Nesta aula, especificamente, nós vamos ver sobre um uso muito comum que o Novo Testamento faz do Antigo e que pode ser usado para enriquecer o seu sermão expositivo. Mas antes de trabalhar esse uso específico, eu quero falar um pouquinho para você sobre a importância de compreendermos as categorias de uso que o Novo Testamento faz do Antigo. É preciso que você entenda que o Novo Testamento não usa o Antigo Testamento de uma única maneira. Existem várias maneiras distintas. Neste módulo do projeto Prévia, nós queremos enfatizar pelo menos 4. O exegético profético, o uso analógico, o uso tipológico e as alusões que o Novo Testamento faz ao Antigo Testamento. Essas categorias, elas nos ajudam a entender como os autores do Novo Testamento, eles empregaram os textos do Antigo Testamento, proporcionando uma estrutura que facilita a organização e a análise das ocorrências de acordo com os padrões que os estudiosos pensaram para cada um desses usos. Uma coisa que é importante que você perceba é que enquanto pensamos sobre esses tipos de uso, nós não precisamos nos preocupar em forçar a classificação de todas as referências em uma dessas categorias, que elas devem, a forma como elas devem ser utilizadas é como guias que nos ajudam a organizar as diferentes maneiras que os autores do Novo Testamento citaram o Antigo, isso com esforço para sermos mais claros. Portanto, vejamos agora o uso exegético profético. Deixa eu definir, então, o que é que eu quero dizer por uso exegético profético. Essas ocorrências são aquelas vezes em que o autor do Novo Testamento, ele utiliza o texto do Antigo, preservando o seu contexto original e aplicando diretamente ao seu contexto. É claro que uma das maneiras mais comuns de fazer isso é percebendo uma profecia e um cumprimento desta profecia. O propósito desse tipo de uso, o uso exegético profético, é então passar o ensino original da passagem, então, por isso a exegese, certo? Anunciar o cumprimento de uma profecia feita no Antigo Testamento, no Novo Testamento, por isso o profético, ou referir-se ao cumprimento futuro de uma profecia exatamente como ela foi entendida pelo autor do Antigo Testamento. Então é importante que no desenvolvimento e no estudo e na análise do texto bíblico, você, meu querido irmão, perceba quando o autor está percebendo cumprimento de profecia. O autor do Novo Testamento está percebendo cumprimento de profecia do autor do Antigo Testamento, ou feita por um profeta ou um autor do Antigo Testamento. Aqui eu quero considerar com você o texto de Lucas, capítulo de número 4, a partir do verso 16, que diz o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e então levantou-se para ler. Deram-lhe o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim,
Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar um ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, o texto que Lucas, descrevendo o relato da pregação de Jesus na sinagoga, é o texto de Isaías. Convido você para voltar comigo para lá. Isaías, capítulo de número 61. Diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então, primeiro a gente precisa voltar para o contexto de Isaías para tentar entender como é que essa profecia aparece no livro de Isaías. Nós estamos em um contexto em que o profeta já anunciou a chegada de Babilônia, levando o povo de Deus cativo para lá. E então, uma dúvida surge após o anúncio que é feito no capítulo de número 49 do livro do profeta. Então, a dúvida é a seguinte: será que o Senhor irá restaurar o seu povo? Será que o seu povo irá voltar da Babilônia? Será que o Senhor quer fazer esse tipo de restauração? E a resposta óbvia para isso é: Ele quer. Uma segunda pergunta, então, que surge dentro desse contexto é: mas como o Senhor fará esse tipo de coisa? Não é? E aí é onde aparece um personagem fundamental na narrativa de Isaías, que é o servo do Senhor. Ele é apresentado principalmente em 4 textos que são chamados os Cânticos do Servo. Isaías 42, do 1 ao 7, Isaías 49, do 1 ao 7 também, Isaías capítulo 50, verso 4 até o verso 9, e o mais famoso de todos, Isaías 52, 13, até o final do Isaías 53, no verso 12, quando ele fala do servo como sofredor. O capítulo de número 61 é até classificado por alguns também como o 5º cântico do servo, mas o ponto dele aqui é mostrar que esse servo ungido de Deus viria e anunciaria a libertação. Lucas registra o relato de Jesus percebendo o cumprimento dessa profecia. Entende? Então ele está aprofundando, ele está explicando, ele está mostrando o cumprimento dessa profecia. Com um detalhe, meus irmãos, o detalhe de que o dia da vingança aparece em Isaías 61, no finalzinho do versículo 2, mas não aparece em Lucas capítulo 4. E a explicação aqui se dá pela omissão dessa porção. A melhor forma de entender a omissão disso, então, é dizendo que esse dia do Senhor é uma realidade futura que será completada com o retorno do Senhor Jesus Cristo na sua segunda vida, na sua segunda vinda. E aqui nós temos a bênção que é os pregadores terem consciência disso. Primeiro, por clareza. Compreender essa categoria de exegético profético ajuda os pregadores a comunicar com precisão o que as Escrituras dizem, né? Nós não iremos distorcer o texto, não é o que Lucas fez, mas ele mantém o contexto original, apenas anuncia o cumprimento parcial. Ao usar a pregação exegética, ao usar
a categoria ou esse tipo de uso exegético profético, os pregadores podem estruturar sermões que mostrem claramente a continuidade e a unidade da mensagem bíblica. Por exemplo, um texto que vê claramente a missão de Jesus. E uma terceira bênção, uma terceira benefício que os pregadores podem fazer enquanto usam esse texto é preparar os seus ouvintes para ensinarem sobre a vida do Messias e as implicações para a vida do cristão hoje. Isso pode ajudar os pregadores a encorajar os irmãos a viverem uma vida de pregação, de anúncio das boas novas enquanto aguardam o Messias, nesse caso especificamente. E assim, nós encerramos a nossa segunda aula. Lembrando dessa categoria muito importante, o exegético profético. Às vezes em que o autor do Novo Testamento usa o Antigo Testamento para mostrar o cumprimento de alguma profecia. Nossa próxima aula, nós vamos aprender sobre o uso analógico, sobre as analogias que os autores do Novo Testamento fazem com os textos do Antigo Testamento. Espero você lá. Forte abraço e tchau, tchau.